Noções de magnetismo e eletromagnetismo. Fenômenos magnéticos. Olá! Nessa aula, vamos iniciar nossos estudos sobre o magnetismo e, para isso, quero te convidar para explorar alguns fenômenos curiosos. Você já manuseou uma bússola? Notou como ela mantém sua orientação ao tentar apontá-la para outras direções? E essas luzes no céu, as chamadas auroras? Já viu alguma vez? Aqui no Brasil, isso não acontece, mas em algumas localidades na Europa, isso é muito comum. Talvez você não saiba, mas o que mantém a bússola funcionando e a causa dessas luzes impressionantes das auroras no céu são manifestações de um mesmo fenômeno. Tudo gira em torno do magnetismo. Os fenômenos magnéticos despertaram a curiosidade humana há milênios. O filósofo grego Tales de Mileto, no século VI a.C., descreveu em um de seus tratados a capacidade curiosa de pedras como essas, as chamadas pedras ímãs, facilmente encontradas na região da Magnésia, no oeste da atual Turquia. Tales relata a capacidade dessas pedras atrair outras pedras, inclusive pedaços pequenos de ferro. Observe como esse fenômeno ocorre. Ao aproximar uma das pedras da outra, elas passam a interagir, ora se atraindo, ora repelindo. Acompanhe agora como esse efeito acontece ao aproximar de outros materiais. Por exemplo, aqui eu tenho um pedaço de cobre. Note como essas pedras não interagem com o cobre. Aqui eu tenho um exemplo de alumínio. Note como esta pedra também não interage com o alumínio. Mas observe o que ocorre quando eu aproximo essas pedras de materiais que contêm ferro. Elas acabam sendo atraídas pelas pedras ímãs. Esse fenômeno aparentemente simples despertou a curiosidade de muitas pessoas. Talvez você mesmo já tenha passado algum tempo brincando com ímãs, não é? Essa pedra é um mineral rico em óxido de ferro, conhecido por magnetita, nome atribuído em homenagem à região na qual esse mineral foi encontrado, que fica lá na atual Turquia. Esse é um mineral muito comum, encontrado também em diversas localidades do planeta. Com o passar do tempo, a curiosidade dessa brincadeira com ímãs revelou uma das mais importantes aplicações para esse mineral: ser usado para orientação como bússolas. Os registros mais antigos sobre a utilização desse instrumento foi feito pelos chineses no ano de 2636 a.C. De acordo com um artigo publicado em 2018 pelos pesquisadores Tonadiel, Araújo e Boaventura, há relatos dessa época de um instrumento que auxiliava tropas do imperador Huangzi a atravessar a densa planície Chulu. Tal instrumento mantinha sempre a indicação da direção sul. Esse relato sugere que os chineses já possuíam algum conhecimento sobre as propriedades da magnetita e atribui a essa civilização a invenção da bússola. Os pesquisadores destacam que a bússola chinesa foi difundida por meio da Rota da Seda durante o século II a.C. e foi utilizada para melhorar o deslocamento em ambientes terrestres desafiadores. Com ela, tornou-se possível planejar trajetos mais precisos, mesmo em territórios desconhecidos ou em condições meteorológicas adversas, reduzindo os riscos de se perder em desertos vastos, montanhas sinuosas ou florestas densas. O curioso é que exploradores atuais utilizam esse instrumento milenar para as mesmas finalidades até hoje, dada a sua simplicidade e eficiência. Talvez você mesmo já tenha utilizado uma bússola durante uma aventura com os seus amigos em uma mata fechada. Outro momento histórico que o uso da bússola foi crucial ocorreu no período das grandes navegações. Ao longo do século XV, marinheiros foram capazes de se orientar em noites escuras ou durante tempestades, sem depender de pontos de referências terrestres ou nas estrelas. Foi com o uso das bússolas que os exploradores Vasco da Gama e Cristóvão Colombo traçaram rotas marítimas ousadas que os levaram à descoberta de novos continentes, possibilitando intercâmbio cultural e comercial em escala global. Esse instrumento simples possibilitou cartógrafos refinarem mapas com maior precisão, enquanto astrônomos puderam correlacionar a orientação magnética com estudos celestes. É notável refletir sobre como um instrumento simples foi capaz de impulsionar a humanidade em direções ao progresso científico, econômico e cultural tão intensos. Observe como essa bússola funciona. Da forma como ela está, você percebe que ela está orientada numa direção que indica a linha norte e sul.
Veja que se eu fizer uma leve mexidinha na bússola, ela volta sempre a se orientar a essa direção. Atualmente, sabe-se que o magnetismo não é uma propriedade confinada apenas às pedras ímãs. Ela permeia diversos aspectos da natureza, desde o campo magnético da Terra até propriedades em organismos vivos. Nesse sentido, o fenômeno magnético mais importante para os seres vivos talvez seja o campo magnético natural que envolve a Terra. Apesar de ser invisível, a imagem nos permite visualizar as linhas da magnetosfera, a esfera magnética terrestre, que atua como uma barreira contra partículas carregadas provenientes do Sol, o chamado vento solar. Essas partículas poderiam causar danos severos ao nosso planeta e afetar inclusive o desenvolvimento da vida. Em alguns momentos, partículas carregadas que são emitidas pelo Sol podem atingir a camada superior da atmosfera e transferir sua energia para os gases presentes no ar. Esse processo resulta em um espetáculo de luzes coloridas e dinâmicas, que varia entre tons de verde, rosa e roxo, chamado de aurora. As auroras ocorrem apenas em regiões próximas aos polos geográficos terrestres e são a prova de que o campo magnético do nosso planeta está ativo e protegendo os seres vivos de partículas nocivas do vento solar. Acompanhe a animação a seguir para entender melhor. Então, nesta imagem, você observa a superfície do Sol. Em algumas regiões da superfície solar, emergem linhas do campo magnético. E essas linhas carregam partículas que fazem parte da superfície do Sol. Dependendo da intensidade dessas linhas de campo magnético, elas acabam se desprendendo da superfície da estrela, como você está observando acontecer nessa imagem. Esse conjunto de partículas que emergiu da superfície da estrela segue em direção aos planetas do Sistema Solar. Ao se aproximar da Terra, essas partículas interagem com o campo magnético do nosso planeta. Acompanhe o que acontece. Está aí a Terra. Ao redor do nosso planeta existe a magnetosfera, que está representada por essas linhas azuis. Observe o que acontece com as linhas amarelas, que é o vento solar, ou seja, aquele conjunto de partículas que vem do Sol, quando interagem com a magnetosfera. As partículas são direcionadas para os polos do nosso planeta. E ao atingir a atmosfera naquelas regiões, produzem os fenômenos que nós conhecemos como auroras. Observe no Polo Norte e no Polo Sul essas luzes verdes, iluminando o céu, que é possível observar aqui da superfície terrestre. Lembre-se que as auroras só podem ser observadas de regiões de alta latitude, ou seja, próximo do polo. A propósito, o campo magnético terrestre é fundamental para que as bússolas funcionem, pois esses instrumentos se alinham na direção das linhas do campo magnético terrestre. Por isso, é possível considerar o planeta Terra como um grande ímã. É a partir desse alinhamento que é possível determinar a direção dos polos norte e sul. Portanto, sem o campo magnético da Terra, as bússolas não funcionariam. Quero chamar a sua atenção para a nomenclatura norte e sul. Esses são dois termos utilizados para diferenciar lados ou extremidades dos ímãs, chamados de polos. Em qualquer ímã, o polo magnético norte é a região a partir da qual as linhas de campo magnético saem do material, enquanto o polo magnético sul é a região na qual as mesmas linhas de campo magnético adentram o material. A figura ilustra as linhas de campo magnético. Observe que elas saem do polo norte magnético, envolvem o material e voltam a se encontrar no polo sul magnético. Voltando ao nosso planeta, se você acompanhou atentamente essa explicação, deve ter percebido que os polos magnéticos parecem estar invertidos se comparado aos polos geográficos. Isso significa que no polo norte geográfico há um polo sul magnético. É esse polo magnético que atrai o polo magnético norte da bússola. Daí que surgiu a famosa expressão, a bússola aponta sempre para o norte. É interessante notar como alguns seres vivos se desenvolveram e aprenderam a utilizar o campo magnético terrestre para se orientar. Esse é o caso de algumas aves migratórias, como gansos e andorinhas,
que conseguem realizar jornadas de milhares de quilômetros utilizando o campo magnético da Terra como guia. Da mesma forma, tartarugas marinhas conseguem retornar às praias onde nasceram, completando o ciclo de sua reprodução. Esse mecanismo de orientação é possível devido à presença de cristais de magnetita nos organismos vivos, que funcionam como bússolas ou sensores magnéticos naturais. A observação e o estudo de fenômenos magnéticos possibilitaram também aplicações práticas diversas. Tecnologias como o magnetômetro, usado para medir campos magnéticos, foram desenvolvidas por meio do estudo da magnetosfera terrestre. Sistemas modernos de navegação, como o GPS, também dependem da compreensão dos campos magnéticos para corrigir e aprimorar a precisão na indicação de posições e direções de movimento. Materiais magnetizados em processos industriais, como na separação de partículas em fábricas ou na fabricação de dispositivos eletrônicos, é outro exemplo de aplicação prática do magnetismo. Para saber mais sobre a importância do estudo do campo magnético para a vida na Terra e o que suas anomalias podem causar para os seres vivos, acesse o QR Code na sua tela e assista ao vídeo Por que o campo magnético da Terra está estranho? Space Today TV, episódio 2209, publicado no canal Space Today. Como você percebeu, investigar fenômenos magnéticos na natureza é essencial para construir uma base sólida de conhecimento, que podem se desdobrar em diferentes aplicações. Por isso, continue seus estudos, para que possamos juntos aprender cada vez mais. Bons estudos!